A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Boa tarde, amigos da Rádio da Fraternidade. É com imensa alegria e com grande satisfação que nós estamos de volta, dando continuidade ao programa da semana passada. Nós falamos que era um programa especial porque seria dividido em duas partes. Uma que falamos sobre a instituição social e outra sobre a Sociedade Espírita Fraternidade, criadora e mantenedora do remanso fraterno. É com muita satisfação que nós estamos fazendo esse programa diferente e aproveitamos aqui para já dizer que falar sobre a SEF, sobre a Instituição Espírita, Sociedade Espírita Fraternidade, nós estamos também dando uma representatividade a todas as instituições que estão mantendo aí suas atividades, que estão com suas atividades doutrinárias acontecendo de forma diferente, com as suas atividades de estudo, enfim. Através desse programa com a SEF, nós estamos também homenageando, de alguma maneira, todas as instituições espíritas. Dentro desse projeto Tempo de Mudanças, nós estamos procurando fazer programas interessantes, diferentes e informativos. Por isso, o programa de hoje será diferente. Nós teremos para conversar conosco, não um, mas 3 representantes da instituição Remanso e da instituição Sociedade Espírita Fraternidade, criadora e mantenedora da obra social. Conversam conosco na tarde de hoje Hamilton Lopes de Miranda, diretor-presidente, Denise Monteiro, diretora de assistência social, que é muito importante na obra social, e Olga Casagrande, diretora de educação, já que o norteamento do remanso se baseia no processo educativo. Nós damos as nossas boas-vindas, boa tarde e o nosso agradecimento a todos pela participação. Movimento Espírita em Foco. Entrevista. Toda instituição tem uma história e nós gostaríamos agora aqui de contar para o nosso público a história da SEF. Olga, nos conte um pouco sobre a história da fundação da SEF. Antes de mais nada, gostaria de agradecer por essa oportunidade e dizer que é uma honra muito grande, um prazer enorme também, falar da nossa instituição, tornar conhecida um pouquinho da sua história, a história do seu surgimento. A história da SEF, ela se mistura com a própria biografia do nosso querido Raul Teixeira. Quando Raul Teixeira, ainda muito moço, frequentava o grupo espírita Leôncio de Albuquerque, já fazendo as suas palestras doutrinárias e já com a mediunidade em pleno desenvolvimento, ele sabia que havia firmado um compromisso com a espiritualidade quando do planejamento da sua atual reencarnação, em que os benfeitores colocavam a necessidade da criação de uma instituição, de uma organização que pudesse dar corpo, a um trabalho doutrinário e de assistência aos mais carentes. Pois bem, Raul Teixeira sabia desse compromisso, da dimensão desse compromisso. No entanto, como era muito jovem, inexperiente, é natural que se sentisse inseguro para levar adiante um projeto que iria exigir bastante dele, como pessoa e também como espírita, porque os testemunhos seriam muito, muito grandes. No entanto, quando em 1977 teve a oportunidade de se encontrar com o Divaldo Franco em Belo Horizonte, esse amigo colocou para Raul a necessidade de dar início à implantação desse projeto. Divaldo disse que a espiritualidade mandava um recado para Raul
e que havia chegado o momento. Estava soada a hora de dar início à execução desse projeto. E assim, retornando a Niterói, Raul e um grupo pequeno de amigos, deram início a um trabalho de estudos doutrinários numa pequena sala no prédio de onde é hoje o Instituto Espírita Bezerra de Menezes, aqui na cidade de Niterói. O IEBM, como hoje é conhecido, na verdade em 1977, era a sede da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Esses estudos eram semanais e, a princípio, contou com um público bastante reduzido. No entanto, 2 meses depois, um espaço de tempo, portanto, muito pequeno, a sala já era pequena, porque as pessoas foram chegando como que abelhas atraídas pelo mel. E esse grupo foi se ampliando a ponto de esses estudos passarem a ser feitos no auditório da instituição, do IEBM, um espaço muito maior. A partir daí, já com um trabalho em andamento, um trabalho doutrinário em andamento, Raul Teixeira deu início também a uma pequena obra social, a um pequeno trabalho social. E o local para se desenvolver essas tarefas foi o que era, na época, a Favela do Gás. Hoje aqui é o Morro de São Lourenço, no centro da nossa cidade. Nesse tempo, nos idos 1970, era uma favela com várias necessidades, E esse grupo, então, um grupo que se formou bastante assim entusiasmado e tudo mais, passou a desenvolver ali um trabalho multidisciplinar, um trabalho com reforço escolar, com assistência social propriamente dita, atividades esportivas, lúdicas, até mesmo assistência médica, E daí esse trabalho ia de vento em popa, até que houve uma ação governamental naquela localidade, aquele local foi totalmente urbanizado e não havia mais onde desenvolver essa tarefa naquela comunidade. Sendo assim, Raul Teixeira, se viu diante de um desafio, Para onde levar essas atividades, onde desenvolver essa tarefa. Concomitantemente a isso, a Raul Teixeira também já sentindo o grupo que se reunia semanalmente para os estudos doutrinários mais coeso, mais fortificado, mais harmonizado, sentiu que era o momento de finalmente fundar uma instituição própria, E daí então nasce a CEF no dia 4 de setembro de 1980. E esse grupo, um grupo de pessoas bastante entusiasmadas com a doutrina espírita, bastante comprometidas com a doutrina, com os seus ensinamentos, com o seu estudo e principalmente com a sua vivência, deram corpo ao que deveria ser uma instituição capaz de levar adiante os compromissos com a espiritualidade maior, de ter aqui na nossa cidade mais um local onde a doutrina espírita pudesse espraiar os seus benefícios para aqueles que necessitam e pudesse dar àqueles que se comprometeram com a tarefa do bem um local onde pudessem desenvolver uma tarefa de exercício de amor, de caridade para com o próximo. Quando falamos informações aqui sobre uma instituição, é muito comum que se desperte a curiosidade do público com relação à localização, às atividades, aos acessos a essas atividades. Então, eu pergunto a você, Tereza Goulart, como o público que nos escuta, que nos acompanha, pode saber como ter acesso a essas atividades, saber como
encontrar a Sociedade Espírita Fraternidade? A divulgação das atividades da SEF, do Remanso Fraterno e da editora Frater são feitas pelo site www.cef.org.br. Lá há o link para acessar especificamente o Remanso Fraterno e a editora, né, de acordo com o interesse da pessoa no momento. Temos também, em forma de divulgação, um painel informativo que fica à entrada da SEF, constando ali os horários de atividades. Temos os folhetos que são distribuídos tanto na SEF quanto nos eventos que participamos, onde também todas essas atividades são listadas. E as atividades que pretendemos manter após a pandemia, com os protocolos, né, com certeza, com os protocolos de segurança determinados pelas autoridades públicas, são as mesmas que se encontram lá. Palestras públicas, quartas-feiras às 20 horas e domingo às 17 horas. Grupo de estudos, que nós temos um total de 6. Segunda-feira às 20 horas. Terça-feira, 15 horas e 20 horas nós temos 2 grupos. Sábados, 15 horas e 17h30. E cada grupo tem a sua programação organizada pela equipe responsável. A evangelização da infância, sábado às 15 horas. A evangelização, né, de jovens, que nós chamamos de mocidade, aos sábados às 17 horas. Temos também o atendimento fraterno, que funciona quarta-feira após o horário da palestra pública e sábado pela manhã. Um trabalho que nós chamamos de atendimento à saúde, que funciona às quintas-feiras, mas para este é necessário antes que passe pelo trabalho de atendimento fraterno. Os plantões de passe, né? Segunda, sexta e sábado. Os passes domiciliares, que com dias e horários acordados com os interessados. As nossas 3 reuniões mediúnicas, que são privativas. E, né, após todo esse período de pandemia, de distanciamento, como falei anteriormente, pretendemos retornar com todas elas da melhor forma possível, assim que possível. Nós estamos sediados na Rua Paço da Pátria, 38, São Domingos, Niterói. E reforçando para essas informações, né, o nosso site www.cef.org.br e também via e-mail, né, cef@cef.org.br, né, caso deseje tirar alguma dúvida que não foi tirada através do site, ou alguma solicitação, algum tipo de outra informação que deseje, pode entrar em contato também via e-mail. Miller, boa tarde, querido. Obrigado por participar desse encontro conosco. A SEF completa 40 anos. E o público já te conhece aqui nos nossos microfones anualmente da divulgação do evento chamado Feirão Beneficente Pro Remanso Fraterno, onde obviamente também nós costumamos falar sobre a SEF. Já falamos bastante do remanso na semana passada e hoje nós estamos aqui fazendo essa homenagem à instituição espírita Sociedade Espírita Fraternidade, que vai completar agora, dia 4 de setembro, 40 anos. São 40 anos de serviços prestados à doutrina dos Espíritos, são 40 anos a serviço do Evangelho do Cristo. E num momento meio complicado para as nossas relações sociais, uma vez que estamos distanciados e não há possibilidade de nos reunirmos todos para juntos comemorar essa data tão importante. Como a SEF está se preparando para comemorar esses 40 anos, Miller? Olá, Cláudia, amigos e ouvintes, irmãos da Rádio Rio de Janeiro. É sempre um prazer falar com vocês.
A respeito das comemorações dos 40 anos da CEF, nós vamos fazer esse ano uma programação muito restrita em função do momento em que estamos vivendo de pandemia. Essas atividades serão estritamente doutrinárias, porque nós estamos restritos, né? Nos nossos espaços para reuniões e efemérides. De qualquer forma, nossa comemoração será sempre trabalhando muito, ajudando as crianças e famílias do Remanso que estão em recesso por conta da pandemia, e um trabalho que a gente faz também com a população de rua. Então, essas atividades de ajuda, isso nós continuamos. Então, a programação da CEF ficou reduzida doutrinariamente às palestras que serão realizadas no decorrer do mês de setembro. Nós vamos começar no dia 2 com a palestra do Raul. O Raul vai fazer uma palestra pelo YouTube, e também será feito o lançamento do livro Vida e Valores 3, do próprio Raul. Teremos também, todas as quartas-feiras subsequentes, às 20 horas, palestras com amigos da casa. No dia 9, teremos a Eulália Bueno, de São Paulo. No dia 16, a Cristiane Beira, também de São Paulo. No dia 23, Eduardo Guimarães. E no dia 30, o Marcos Alves, companheiro da nossa casa, encerrando o mês de setembro e as comemorações dos 40 anos da CEF. No dia 26, no sábado, às 17 horas, teremos uma palestra do nosso irmão Alberto Almeida, que fará também através do mesmo canal, pelo YouTube da CEF. Então, convidamos a todos os companheiros, amigos e simpatizantes da causa espírita que se unam a nós para essas comemorações. Comemoraremos vibrando muito pelo restabelecimento daqueles que estão ainda doentes e os que já desencarnaram. Enfim, dessa forma que nós pretendemos, modestamente, mas com muita emoção, comemorar os 40 anos da CEF. Olá, Cláudia. Tereza Goulart, boa tarde, querida. Muito obrigado por participar desse bate-papo conosco. E os diretores de doutrina das instituições tiveram que se reinventar nesse tempo de mudanças, não é? Tiveram que aprender a manter o contato, manter a ligação das instituições, das atividades com aqueles participantes, tanto os habituais quanto os novos que continuam chegando, e nesse momento certamente muitas pessoas têm procurado a doutrina espírita em busca de respostas. Como a CEF resolveu essa questão do distanciamento social para manter essas atividades? Com as determinações dos órgãos públicos para o isolamento social, né, ou distanciamento social, tivemos que recorrer, como todos, né, como verificamos outras instituições também, aos recursos tecnológicos, sendo que a CEF não dispunha desses recursos, não tínhamos nenhuma atividade funcionando dessa forma, e a maioria dos nossos voluntários, né, novatos nos caminhos dos diversos aplicativos. E com a ajuda de alguns voluntários mais experientes, conseguimos a adaptação necessária para a manutenção das atividades. Já no dia 18/3, fizemos a primeira live via Facebook da nossa palestra tradicional, de quarta-feira às 20 horas, e continuamos sem interrupção até hoje. Depois nos transportamos para o canal CEF no YouTube, onde estamos funcionando agora.
Aos poucos fomos ativando as atividades dos grupos de estudos, né, de acordo com a organização das equipes, algumas atividades também junto à infância e à mocidade, e elas foram se estruturando com os seus respectivos programas, o que possibilitou a manutenção dos vínculos entre os frequentadores, e também fomos acolhendo os novos interessados que foram nos procurando para, né, serem agregados a essas atividades. As demais reuniões, né, mediúnica, atendimento fraterno e a saúde, estão sendo realizadas pelas equipes em formato de culto, onde assim a equipe mantém os vínculos e a manutenção do compromisso com o horário, com o envolvimento com o horário da tarefa, e assim podem vibrar também por todos aqueles que eram, né, de alguma forma, nos procuravam em algum momento nessas tarefas. Para assistir às palestras, o interessado deverá acessar, né, o canal do YouTube, repetindo a nossa palestra às 20 horas da quarta-feira, e lá tem um link para assisti-la, né, ao vivo ou as gravadas que ficam disponibilizadas lá. Para participar das demais atividades, o interessado deverá inicialmente entrar em contato com a CEF através de e-mail ou telefone, que se encontram lá na nossa página, ou algum frequentador que nos procura pedindo que agreguemos a pessoa interessada. Um nome internacionalmente conhecido, um divulgador, expositor da doutrina dos espíritos extraordinário, um escritor maravilhoso com uma obra literária de grande ajuda às jovens, às famílias. Idealizou a Sociedade Espírita Fraternidade, a obra social Remanso Fraterno. Não é possível se falar dos 40 anos da CEF sem falar de Raul Teixeira. Por isso, nesse momento nós trazemos Ângela Brum, vice-presidente da CEF, e que vai contar para nós um pouquinho sobre esse homem ímpar, tão amado e tão conhecido por todos nós. Raul é, como ele mesmo se definiu, um homem do mundo, destinado a viver a sua época, a ter os pés no chão, a dedicar-se com afinco ao trabalho, sem desviar o olhar das estrelas. Essa afirmativa encontra-se no livro Um Homem no Mundo, do confrade César Braga Said. A CEF, Projeto dos Benfeitores Espirituais, passou a entrar no radar do Raul desde o início da sua trajetória, ainda no Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, no Fonseca, em Niterói. Entrou como um labor a ele destinado para atender importante compromisso reencarnatório. O espírito Camilo apresentou-se a Raul numa noite de 15 de março de 1974, de forma carinhosa e afável, dizendo-lhe dos compromissos que ambos tinham e que o tempo não seria longo para o exercício do bem. Em 1977, Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, mandou-lhe o seguinte recado: estava chegando o momento de iniciar um trabalho de preparação num lugar específico, onde a sua voz pudesse ser ouvida por outras almas afins, como um canto de pássaro que atrai outros da mesma família, para que daí pudesse nascer um novo labor para cumprir o que se comprometera a fazer antes de renascer. Em fevereiro de 1978, Raul inicia sua tarefa com uma reunião de palestras e passes numa pequena sala cedida pela direção da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, seção Niterói Interior, localizada no centro de Niterói. A primeira reunião, numa terça-feira, às 20 horas, foi amplamente divulgada, tendo comparecido expressivo número de amigos, de conhecidos e de curiosos. As reuniões se sucederam, os laços afetivos foram sendo estreitados e, 2 anos depois,
Ainda sob orientação do Espírito Camilo, Raul convidou alguns daqueles que foram atraídos pelo seu canto e expôs sua proposta: fundação de uma instituição espírita. Todos abraçaram a proposta e em 4 de setembro de 1980 foi fundada a Sociedade Espírita Fraternidade, cujo nome foi sugerido também pelo Espírito Camilo. As atividades doutrinárias se desenvolviam com um público cada vez maior, quando o benfeitor Camilo orientou para, paralelamente aos estudos, iniciar o trabalho social. A primeira atividade da SEF no campo social e com crianças e jovens foi na comunidade da Favela do Gás, atual aterrado São Lourenço, na subida da ponte Rio-Niterói. Seguiu-se o atendimento a uma família com 10 filhos no bairro de Charitas, até que em 1986 foi adquirido o terreno em Várzea das Moças, localizado a 20 quilômetros do centro de Niterói aproximadamente. Nascia o Remanso Fraterno, numa área de 50.240 metros quadrados. Lá, as atividades tiveram início em 20 de março de 1981. Para nós da SEF, com certeza para muitos outros, Raul tem sido professor, orientador nos passos da doutrina espírita. Amigo, alegre, sempre disposto a ouvir e, quando necessário, chamar nossa atenção para os compromissos com o Evangelho de Jesus e com a doutrina espírita. Estamos conversando com a diretoria da Sociedade Espírita Fraternidade, que comemora 40 anos de atividades. Esse programa complementa o programa da semana passada, em que falamos sobre a sua obra social, que é o Remanso Fraterno, e como falamos no início, é a maneira do Movimento Espírita em Foco homenagear todas as instituições que mantêm as suas atividades, mantêm as suas ações durante esse momento tão especial da humanidade. Não saia daí não, fique conosco que nós voltamos já já. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Estamos de volta com esse bate-papo gostoso com a diretoria da Sociedade Espírita Fraternidade, que completa 40 anos de atividades, agora no próximo dia 4 de setembro. E a exemplo da semana passada, vamos ouvir esse talento da SEF, tarefeiro, junto à mocidade da casa, o nosso amigo Robson Ribeiro, faixa 2 do CD Meu Rebento, Eis-me Aqui. Senhor, eis-me aqui, eu nada venho te pedir. Senhor, eis-me aqui, eu nada venho te pedir. Senhor, eis-me aqui, nada venho te pedir. Quero agradecer tão somente tanta oportunidade e pelo contato com a luz através dos teus prepostos, ó Senhor, eis-me aqui, nada venho hoje pedir. Quero expressar toda a minha gratidão, pois minha fé
tem mãos dadas com a razão. É tão bom te conhecer e trabalhar no bem e cantar todo o amor que a gente tem. É tão bom te conhecer e prosseguir no bem e cantar pra todo mundo o amor que a gente tem. Senhor, eis-me aqui, eu nada venho te pedir, Senhor. Eis-me aqui, eu nada venho te pedir, Senhor. Ouve então essa minha gratidão. Se ainda não sou o que queria, não agora, com certeza um dia, sedimentar minhas conquistas, ter paciência e aprender com alegria. É tão bom te conhecer, trabalhar no bem e cantar todo o amor que a gente tem. É tão bom te conhecer e prosseguir no bem e cantar pra todo mundo o amor que a gente tem. Senhor, eis-me aqui, eu nada venho te pedir, Senhor. Eis-me aqui, eu nada venho te pedir, Senhor. Senhor, eis-me aqui, te pedir, Senhor. Senhor, eis-me aqui, Falar da CEF desses 40 anos de atividades é falar daquele que a idealizou e não só fez nascer a instituição, como também tem grande importância na sua manutenção através da sua obra literária. Raul Teixeira, grande nome, conhecido internacionalmente como palestrante, divulgador da doutrina, mantém uma intensa atividade literária que responde pelo aporte financeiro das atividades realizadas pela CEF e pelo Remanso Fraterno. E nós temos aqui conosco, já agradecendo a sua participação, o nosso Josué do Carmo, que é atual diretor financeiro da instituição e que vai nos contar como a Frater e a obra literária de Raul ajuda na manutenção da instituição e as novidades para esses 40 anos de atividades. Então, Josué, nos conte sobre essas novidades que a Frater está preparando para o público. Teremos sim o lançamento de um livro em comemoração aos 40 anos da CEF, que é o Vida e Valores, volume 3, que são programas que o Raul Teixeira fazia junto à Federação Espírita do Paraná, que gentilmente nos cedeu os direitos desse livro para que possamos estar divulgando a doutrina espírita através das mensagens do Raul em comemoração dos 40 anos da nossa CEF, né? Esse livro será lançado no mês que vem, próximo ao aniversário da nossa casa, que será no dia 4 de setembro, né? A CEF estará completando 40 anos de existência. A editora Frater continua a sua divulgação, o seu trabalho, né? Graças ao auxílio de amigos queridos que nos vêm trazendo obras, nos vêm trazendo a sua oferta, né? De diversas formas, né? Alessandro Viana, César Braga Said, Vadinho, Cristiane Beira. E teremos esse ano também mais uma obra que será fornecida pela nossa amiga Sandra Borba. Estamos preparando um livro que ela nos cedeu para a divulgação da doutrina espírita, que deverá ser lançado no final do ano, né? Esse livro que a Sandra Borba nos cedeu carinhosamente. Outra coisa que gostaríamos de registrar também
é a parceria que a editora Frater fez junto à Federação Espírita Brasileira para que seus livros fossem transformados em e-books e sendo comercializados pela Federação Espírita Brasileira, juntamente com os livros físicos. Uma nova parceria foi montada junto à editora Frater e à FEP, com esse intuito de divulgação da doutrina espírita dos livros da editora Frater. Então nós estamos juntos fazendo essa divulgação. Para nós, além de divulgação da doutrina espírita, é também uma fonte de renda que nos auxilia em nossa obra social, o Remanso Fraterno. É uma fonte de renda muito significativa que nos ampara para que possamos continuar a nossa obra. Então gostaríamos de agradecer a todos que nos prestigiam de alguma forma, né? Nos auxiliando, divulgando a nossa editora, divulgando os nossos livros, que nos auxilia doando as suas obras para que comercializemos, para que a gente possa, juntos, de mãos dadas, dar continuidade a esta obra, essa semente que foi plantada tanto tempo atrás, né? Mas que continua crescendo, que se Deus quiser vai frutificar ainda mais. Então agradecemos a todos a oportunidade. Estamos aí com a editora Frater, com a FEP, com a FEB, né? Parceiros que nos estão ombreando conosco nesta obra. Então agradecemos a todos e continuamos aqui na luta. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe. Denise Monteiro, diretora de assistência social da instituição, mais uma vez agradecemos a sua presença e a sua participação. E nós sabemos que a instituição espírita realiza as comemorações de aniversário trabalhando, fazendo tarefas, né? E há uma distância física entre o Remanso Fraterno e a CEF, ou seja, entre a obra social e a sociedade espírita. Na sociedade espírita existe alguma atividade social também que esteja sendo realizada nesse momento de distanciamento social? Na nossa sede da CEF, temos o projeto Acolher é Conviver, que acontece aos domingos e trabalha com população em situação de rua. O trabalho oferece banho, café da manhã, oficinas e almoço no período da manhã. O objetivo é a promoção social dos indivíduos que nos procuram, através das oficinas como escrita e leitura, livroteca, trabalhos manuais e uma atividade em conjunto sobre o Evangelho, levado na linguagem simples. O serviço social tem 4 assistentes sociais voluntárias que atendem orientação de documentos, encaminhamentos para a rede e escuta qualificada, junto com uma equipe de acolhida aos que chegam pela primeira vez no projeto. São cerca de 60 pessoas que nos procuram por domingo, maioria homens, todos acima de 18 anos, e contamos com cerca de 100 voluntários em escalas. Paralelo, temos um grupo de evangelização social que trabalha com crianças do entorno. É um trabalho muito bonito e muito gratificante. Complementando, nessa época de pandemia, nós não podemos fazer o trabalho social. Então nos juntamos a um grupo de voluntários de Niterói, onde cedemos a nossa cozinha. Os voluntários, alguns que também são nossos voluntários, preparam os quentinhas e distribuem pelas redes de Niterói por volta de quarta, domingo, e nos outros dias são outros centros e outras igrejas que distribuem. Nós chegamos a distribuir 200 quentinhas por cada saída. Assim nós ficamos conhecendo algumas informações sobre a CEF, a Sociedade Espírita Fraternidade, nesta comemoração dos seus 40 anos, bem como algumas informações também sobre o seu fundador, José Raul Teixeira. E nós gostaríamos agora de ouvir o Hamilton que está diretor-presidente da instituição, agradecendo, querido, os seus esforços para que pudéssemos juntar todas essas pessoas, todos esses companheiros, todos esses tarefeiros, para fazermos esse projeto, esse programa. E fica esses momentos para que você possa falar aquilo que você gostaria ainda de informar o público sobre a CEF. Agradeço a tua participação, desejando a você um final de semana de muita paz, de muita tranquilidade, de muitas alegrias. Cláudia, muito obrigado. Essa expressão é a expressão que eu posso te dizer hoje, né? Porque esses movimentos, o movimento que vocês fizeram, que a Rádio de Janeiro faz todo
ano e sempre que nós precisamos, na verdade, né? É o que marca o amor, né? O amor entre os homens, entre a causa do bem. E a Sociedade Espírita Fraternidade, como o próprio nome está dizendo, né? Está registrada no próprio nome, tem essa bandeira da fraternidade, e emociona, sempre emociona esse tipo de atitude, de ações como a que vocês estão fazendo aqui por nós. Então fica aqui nosso agradecimento. Mais ainda, nesse momento onde eu estou usando a palavra para me despedir, quero agradecer também aos nossos irmãos, nossos amigos, diretores da CEF, que se manifestaram no programa de hoje, cada um dentro da sua área, né? Agradecer o empenho de todos eles, os nossos voluntários, que são incansáveis, né? Em todas as áreas, desde a comunicação, passando aí pela assessoria de pessoas, pela área de planejamento, a área doutrinária, enfim, são diversas as frentes onde eles atuam, aos nossos funcionários, desde o administrativo até na área educacional, na área de nutrição, na cozinha, na área assistencial, enfim. É um time que não se detém, está sempre se empenhando e se superando. Isso em função da educação, né? Da educação e das famílias. Então a CEF é esse lugar que permite que nós possamos praticar, viver a fraternidade. E aqui fica então meu registro, meu agradecimento também, com todo o meu carinho, ao nosso Raul Teixeira, fundador dessa casa, através do qual, através de sua mediunidade, nos trouxe aí mensagens belíssimas que nos fortalecem o dia a dia. E até mais do que isso, o exemplo que ele dá. Raul, depois do AVC, vem se esforçando todo dia para que, por sua melhora, por sua saúde, e naturalmente não é um processo fácil. Fica aqui então meu registro de profundo respeito e carinho pelo exemplo que ele nos traz, né? Eu queria encerrar minha fala lembrando de dois autores que registraram um livro, construíram um livro através da mediunidade do Raul, que é o nosso irmão, nosso amigo Ivan de Albuquerque, que no livro Caminhos para o Amor e a Paz nos deixa um recado singelo, na verdade um recado dirigido à juventude, mas que vale para todos nós. Num parágrafo da mensagem intitulada Aprende a Crescer na Juventude, ele nos diz o seguinte: só em Jesus cada um de nós consegue engrandecer-se no exercício da simplicidade, sem pobreza, da humildade, sem subserviência, do trabalho e do estudo, sem excesso ou presunção. Quero citar também o Espírito Camilo, nosso benfeitor, guia do Raul, responsável espiritual pela CEF, que nos diz no livro Educação e Vivências, também psicografado por Raul, nos dá uma mensagem de esperança, dizendo: chegará o tempo em que, devidamente educado para a realização do bem, onde quer que se encontre, cada indivíduo produzirá para ser útil
para a vitória da honestidade entre as criaturas e para a glória do amor pelos caminhos da evolução humana. Então, fica aqui a minha homenagem a esses espíritos benditos que nos guiam, nos protegem, ao Raul por ter sido a ponte e por ser o nosso inspirador, nosso amigo, e por ser responsável pela fundação da CEF aqui na Terra, né? Material, que é o lar que hoje nos acolhe. Então, minha despedida e meu agradecimento à Rádio Janeiro, à Cláudia e a todos os nossos irmãos que fazem e possibilitam esse momento. Um abraço fraterno. Nós vamos finalizar esse programa de hoje, amigos e companheiros, emocionada pela mensagem que nós recebemos, que a Rádio Rio de Janeiro recebeu na finalização desse programa, em que nós estamos parabenizando os 40 anos da CEF, enviada pelo Raul. Nós é que te agradecemos, amigo, nós é que te agradecemos, companheiro, pelo facho de luz que você acendeu em nossos corações ao longo de todos esses anos, desenvolvendo e fazendo acontecer todas essas atividades que só prova para nós que o amor e a fraternidade é o farol que há de iluminar o caminho de todos nós. Deus te abençoe, te ampare, te dê muita luz e muita força. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. O remanso fraterno é uma obra do Camilo, nosso guia. O remanso fraterno é uma oficina de amor. O remanso fraterno é um hospital das almas. O remanso fraterno é uma escola de Jesus Cristo. No remanso fraterno, nós aprendemos a olhar a vida com amor, com contentamento, com felicidade. Esse remanso fraterno é um lugar magnífico, que para nós todos é um oásis. Esse trabalho do Camilo é para nós que servimos na CEF, para que logremos estofo espiritual. O remanso é uma escola de Jesus que todos aprendemos a ver nas crianças e dos jovens o mundo futuro. A nossa CEF, que faz 40 anos, queria agradecer a Jesus por tudo mesmo, porque nesses tempos da terra, só Jesus que é nossa verdade. Muito obrigado, meus amigos. Nossa CEF está com muito brilho do sol de Assis. Muito obrigado, meus confrades. Muito obrigado mesmo. Assim seja. Você acabou de ouvir
Movimento Espírita em Foco.